A Primeira Guerra Mundial acontece numa Europa de impérios. O assassinato do arquiduque austríaco Francisco Fernando, em Sarajevo, foi o rastilho de uma guerra que nenhuma diplomacia conseguiu resolver. De um lado das trincheiras estavam os aliados, o Reino Unido, a França e o Império Russo, e do outro, os impérios centrais, como o Império Alemão, Austro-Húngaro e a Itália. Portugal foi arrastado para o conflito. Ainda sem uma declaração de guerra, começou por enviar tropas para a defesa das colónias africanas ameaçadas pela Alemanha. Mais tarde, os britânicos pedem ao Estado português para apresar os navios germânicos que estivessem na costa nacional. E esse foi o gatilho que faltava para que a Alemanha declarasse guerra a Portugal. Como consequência, 200 mil portugueses entraram no conflito ao lado dos aliados. Morreram 7.760 combatentes, números de um corpo expedicionário português improvisado e pouco preparado para o que viria a encontrar. Nós sabemos bem que, na altura, a instabilidade política em Portugal não ajudou, na realidade, à preparação e aprontamento das forças que partiram inicialmente para os territórios africanos e depois para a Europa, não ajudou a que de facto houvessem todas as condições que seriam exigíveis para que os militares tivessem a possibilidade de cumprir eficazmente as suas missões. O esforço e a disponibilidade e o empenho e o sacrifício dos militares conseguiu ultrapassar muitas das vezes as condições que não lhes foi garantidas para, de facto, cumprir estas missões tão difíceis, num teatro tão difícil, quer em África, quer na Europa. O conflito arrastou-se durante 5 penosos anos, em trincheiras de terra de ninguém, onde gases tóxicos, armas modernas e escudos de proteção incipientes matariam 9,5 milhões de pessoas dos 70 milhões de militares mobilizados. Com o fim da guerra, os impérios desfizeram-se. A Alemanha, vencida e humilhada, ficou com uma ferida aberta que nunca cicatrizou completamente e que esteve mais tarde na origem da ascensão de Hitler ao poder e da consequente Segunda Guerra Mundial. Já Portugal, país pobre e imerso numa instabilidade republicana permanente, os despojos da guerra tiveram efeitos avassaladores. Precipitaram a ditadura militar de 1926, um preâmbulo para o Estado Novo, um regime que mudaria para sempre o rumo do século XX português.